Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí na reta final do nosso curso, do nosso semestre, né, da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. E nessa semana, minha proposta para vocês é a gente falar um pouquinho sobre a atividade avaliativa número 1, que eu já corrigi, vou dar uma resposta individualizada para vocês, por isso até que eu demorei um pouquinho. Eu vou mandar para cada um por e-mail o retorno individualizado, eu fiz umas tabelinhas com a indicação dos critérios de correção, vou comentar eles aqui no primeiro momento, e no segundo momento eu vou falar sobre a atividade avaliativa número 3, que é o projeto de pesquisa. Para ficar mais fácil, eu fiz um projeto de pesquisa fictício, eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela e vou mostrando para vocês, fazendo um comentário mais abrangente, sobre quais foram os principais pontos que vocês devem tomar cuidado, que devem observar na hora que vocês forem fazer um projeto final, completo, e também no futuro, quando vocês forem fazer propriamente o TCC, ou quando vocês forem fazer um artigo científico, ou ainda uma dissertação no mestrado, ou uma tese de doutorado, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos dos elementos pré-textuais, dos elementos pós-textuais, e depois a gente vai falar do que vai vir com o conteúdo do projeto final que vocês vão redigir, tá bom? Esse projeto de pesquisa fictício, eu elaborei em 2017, ainda antes de entrar para o doutorado, e eu fiz algumas adaptações para ficar mais fácil a gente identificar os elementos que vocês precisam colocar no de vocês, tá bom? E ele está lá no nosso drive da disciplina, também coloquei lá várias normas da ABNT relativas a referências e citações. Algumas pessoas tiveram dúvidas em como fazer referências, como fazer citações, por exemplo, de documento obtido a partir de um site da internet, ou um vídeo, ou uma gravura. Então, eu disponibilizei para vocês lá um arquivo que eu utilizei também nos meus trabalhos acadêmicos, utilizo até hoje, e vocês vão ver que tem tanto arquivos que são referências da BNT, tem também orientações e diretrizes da própria UFMG e outros também da PUC Minas, que também complementam todas essas. E aí cada um coloca uma explicação com alguns exemplos. Então, como são convergentes, não há contradição entre essas explicações, eu disponibilizei todos eles lá para vocês no drive da nossa disciplina, tá bom? E também já postei as orientações para a atividade avaliativa número 3, que é para vocês saberem o que vai precisar de ter no projeto de pesquisa final, completo, que vocês vão poder me enviar até o dia 24 de fevereiro, tá certo? Para sanar dúvidas pontuais, ainda estou tendo dificuldade com o meu tema, com a escrita, o que eu vou fazer na semana que vem? Nós vamos ter horários individualizados para atendimento. Então, ao invés da gente fazer aula síncrona na semana que vem, que eu vou fazer de forma geral, e todo mundo falando das dúvidas ao mesmo tempo, eu marquei e disponibilizei para vocês, vou colocar também no drive da nossa disciplina, aliás, já está no drive da disciplina, um documento editável que vocês vão acessar, vão ver quais dos horários lá que interessam para vocês, podem colocar o nome, o tema e o contato, pode ser o telefone ou o e-mail, né, uma forma da gente conseguir se falar, e eu vou mandar um link. E aí, na hora que der o horário que você escolheu para conversar comigo, né, individualmente, você vai acessar esse link e aí a gente vai conversar sobre o seu tema, o seu trabalho, enfim, né, sobre dúvidas pontuais que forem, a que vocês tiverem, né, para conversar comigo antes de apresentarem o projeto final. Então, eu vou fazer os atendimentos na segunda-feira à tarde, na quarta-feira de manhã e na quarta-feira na parte da tarde. Se houver necessidade, professor, meus horários não estão compatíveis com a sua disponibilidade. Aí a gente pode marcar um outro horário de acordo com a necessidade de vocês. Combinado? Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui na tela esse projeto de pesquisa fictício que eu fiz especialmente para a gente poder falar aqui hoje. E aí, com base nele, eu vou falando para vocês sobre a avaliação número 1, atividade avaliativa número 1. Que você já está aqui disponível para compartilhar uma janela. Porque muitos desses elementos vocês vão repetir, né? O projeto completo vai também exigir de vocês a apresentação. Então, para
para não cometerem os mesmos erros, né? Para evitar que haja dúvidas sobre essas questões que já apareceram na atividade avaliativa número 1, eu resolvi fazer esse fictício aqui e vou comentando com vocês, tá? Quase todos vocês, quando apresentaram a atividade avaliativa número 1, observaram certinho a formatação referente às margens. Então, vocês podem ver aqui no documento, ó. Aqui não vai ficar fácil de ver, porque ele está em PDF, mas a primeira coisa que a gente tem que observar é que essa margem superior, ou seja, entre o início da folha e o escrito, que é o nome da instituição que vai receber o meu projeto, o meu trabalho científico, se tem uma margem de 3 centímetros. Então, o espaçamento aqui em cima é de 3 centímetros de margem. Aqui na lateral esquerda também 3 centímetros. Do lado direito, 2 centímetros. E a margem inferior, 2 centímetros, tá bom? O que eu observei na atividade avaliativa número 1? Deu um pouquinho de dúvida a questão relativa à instituição e ao curso, né? Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, curso de Ciências do Estado. Muita gente colocou Faculdade de Direito e de Ciências do Estado, mas considerando, né, as regras, os aspectos formais, né, a forma como a gente tem a inserção do curso de Ciências do Estado dentro da instituição, a melhor forma de apresentação seria essa. Eu não tirei ponto, tá, gente, de muitos detalhezinhos, assim, como, por exemplo, o nome da instituição estar em negrito, em caixa alta, vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei Universidade Federal de Minas Gerais, todas as letras maiúsculas, então usei caixa alta, em negrito, depois eu coloco qual é a faculdade, curso de Ciências do Estado. Se eu estivesse fazendo aqui curso de pós-graduação, eu colocaria curso de pós-graduação em... Aí vocês colocariam o nome do curso. Logo abaixo, o nome do autor, pessoa que está fazendo a proposição, apresentando o projeto de pesquisa. Vejam que eu utilizei aqui, não utilizei letras maiúsculas, só a primeira. Não coloquei em negrito. E aí, essa página, primeira página, a gente chama de capa. Essa capa, ela é mais livre, né? Os critérios são mais livres quando se trata de um projeto de pesquisa. Tem até algumas instituições que nem exigem a capa, mas eu acho que é interessante vocês já fazerem a capa no projeto de pesquisa, indicando o nome da instituição, a faculdade, o curso, o nome de vocês, e aqui centralizado, no meio da página, mais ou menos, eu tenho meu título fictício. A prevalência do negociado sobre o legislado, coloquei em letras maiúsculas, em negrito, e 2 pontos, porque eu vou ter um subtítulo. Então, muitos de vocês fizeram direitinho, colocando 2 pontos e o subtítulo em letras minúsculas, sem estar em negrito, para dar esse contraste, para dar esse destaque. É o que a maioria dos autores sugere mesmo, tá? Depois, ao finalzinho da página, o local, cidade, né? Belo Horizonte, e o ano, esse ano é o da apresentação do projeto, do depósito do projeto, tá bom? 2022. Depois, na folha de rosto, seguindo aí, ó, a gente tem o nome do autor do projeto, ele vai ficar centralizado no alto da página, não vamos usar caixa alta, não vamos usar negrito. Então, tamanho 12, né, que é o padrão que a gente utiliza. Depois eu repito o título com o subtítulo, veja, centralizado no meio da página da folha de rosto, que é a nossa segunda lauda ali, né, do arquivo. E aí depois eu vou colocar qual que é a finalidade desse texto que eu estou apresentando. Então, se trata de um projeto de pesquisa a ser apresentado na disciplina Trabalho e Conclusão de Curso, TCC1, da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Ciências do Estado. Vejam que o tamanho da fonte aqui é 12, podemos utilizar a fonte Times, New Roman, ou então podemos utilizar Arial. Embaixo dessa indicação da finalidade, né, que é um projeto, poderia ser trabalho de conclusão de curso, poderia ser dissertação, poderia ser tese, conforme seja o documento, né, conforme seja o trabalho acadêmico que a gente vai apresentar. E aqui, gente, orientador, professor, doutor, Márcio Túlio Viana foi o meu orientador lá na PUC Minas, né? Ele não leciona na UFMG, mas, como eu disse, é um projeto fictício, só para vocês verem as posições, as informações que devem constar.
E aqui, quando eu estava corrigindo a atividade avaliativa número 1, eu vi alguns errinhos, né? Porque a gente ficou na dúvida o que quer colocar, se colocar projeto de pesquisa, teve gente que já colocou logo trabalho de conclusão de curso. Então, deem uma atenção especial para essa folha de rosto em relação a essa parte. Outra coisinha, gênero. Tem gente que colocou assim, orientador, professora Fernanda. É um detalhe bobo, né? Mas no final, quando vocês forem apresentar o projeto de vocês, o trabalho acadêmico, seja ele um projeto, ou um TCC, uma dissertação, uma tese, atentem para esses detalhezinhos, porque isso vai valorizando o trabalho de vocês, né? Não cometer erros de gênero, de pontuação. Então, coloquem lá orientador, professor, doutor, o nome dele. Se for professora, aí lembre-se de colocar orientadora, professora, doutora. E lembre-se dos pontos, tá? Sinais de pontuação. E esse recuo aqui, ó, é em 8 centímetros. Então, quando a gente faz no Word, a gente seleciona esse texto e puxa aquela regrinha que fica aqui no topo e coloca ela no 8. Alinhamos aqui no justificado, para ficar em bloco certinho do lado direito. Vendo? Uma letrinha debaixo da outra, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, esse é um alinhamento justificado que a gente diz. Depois, no finalzinho da folha de rosto, a gente vai colocar a cidade, mais uma vez, o ano de apresentação desse projeto. E aí nós vamos passar para o sumário. Alguns autores consideram que o sumário, ele pode ser sempre centralizado, tá? Mas ele pode ser escrito em caixa alta, como está aqui, todas as letrinhas maiúsculas, ou só a primeira maiúscula. Então, poderia também ter escrito sumário, centralizado, em negrito, sem usar letras maiúsculas, só com S maiúsculo? Sim, poderia. Em relação aos itens que a gente tem que colocar aqui no sumário, é importante que vocês entendam que existem orientações diferentes, cada autor tem uma forma de apresentar esses itens do sumário de uma forma diferente, às vezes varia de instituição também, a indicação desses itens, mas, via de regra, todos convergem no sentido de que tem que ter uma introdução. Nessa introdução, a gente vai falar do tema problema, vai falar das hipóteses, e logo depois a gente vai falar dos objetivos, tanto os gerais quanto os específicos, fazer uma justificativa científica, justificativa social, uma revisão da literatura, alguns autores, até coloquei uma observação aqui embaixo para vocês, ó, nesse projeto fictício, explicando que esse título, revisão da literatura, em primeiro lugar, alguns autores colocam ele antes dos objetivos, então seria número 3. Outros autores consideram que o título deve ser Estado da Arte, e outros ainda referencial teórico. Então, nessa revisão da literatura, onde vocês vão trazer os principais elementos, né, sobre o tema, problema que vocês já pesquisaram, então questões conceituais, para demonstrar por que existe uma contradição em relação a esse tema de pesquisa, esse problema, por que existe ali uma lacuna a ser investigada, esse tópico ele tanto pode ser chamado de revisão da literatura, quanto de referencial teórico, ou ainda de estado da arte, segundo alguns autores, tá? E ainda, vocês vão perceber que existem autores que colocam aqui, depois da metodologia do cronograma, recursos, quando se trata de uma pesquisa que exige algum tipo de pesquisa que necessite de uso de um laboratório, ou que seja necessária a utilização, por exemplo, de recursos tecnológicos, câmeras, enfim, né, que seja necessário algum tipo de recurso além dos livros, dos artigos, da pesquisa bibliográfica que vocês vão fazer. Então, também pode ser que haja necessidade de indicar nesse projeto esses recursos, e o cronograma físico, né, também pode ser indicado em alguns tipos de trabalho, fases do trabalho, na verdade. Então, no que eu espero que vocês realizem no projeto final, no projeto completo, basta isso que está nesse projeto fictício aqui, tá bom? Quero que vocês me coloquem, posso chamar de introdução, professor, o item 1? Pode chamar de introdução, mas aí tem que ter, dentro dessa introdução, os subitens, tema, problema, hipótese, tá? Então, quem quiser chamar de introdução, pode. Eu acho que fica melhor já colocar de forma direta tema, problema. Posso separar? Tema, depois problema, depois hipótese, posso separar também.
mas o importante é que vocês sigam essa orientação básica aqui, tá? Eu nem exigi aqui que coloquem no projeto final referência bibliografia básica preliminar. Vocês já podem colocar só as referências bibliográficas ao final e já colocar todos os autores que vocês utilizaram para fazer os fichamentos, para fazer a revisão da literatura, tá bom? Então, vamos combinar que o sumário vai ter esses itens. Eu não me esqueci, vou gravar ainda para vocês um vídeo bem curtinho, ensinando a fazer o sumário, tá? Automático. Mas isso também é uma coisa que a gente acha facilmente aqui, né? Mexendo nos recursos do Word, a gente consegue achar, mas eu vou fazer um para vocês. Então, quando vocês forem me apresentar o projeto final, vocês vão colocar esses itens no sumário. Quando eu corrigi a atividade avaliativa número 1, eu considerei o sumário proposto pela professora Miraci Bustin, até coloquei nas referências para vocês, né? E não tirei ponto de quem adotou uma indicação de itens diferente da que ela colocou, desde que houvesse uma pertinência. Um ou outro trabalho, eu percebi que acabou usando uma identificação de itens de sumário como se já fosse uma dissertação, como se já fosse, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Cuidado, gente. No projeto de pesquisa, a gente ainda não vai ter esses itens no sumário. Os itens no sumário de um projeto de pesquisa ainda são para justificar essa pesquisa, para a gente mostrar, né, de forma contextualizada, delimitada, qual é o tema, qual é o problema, quais são as possíveis soluções que a gente já imaginou, ou seja, as hipóteses, tá? Então, atentem para essa itemização aí do sumário, para colocar essa classificação, podendo, claro, variar essa parte de revisão de literatura com outros títulos, né? E se for o caso de vocês, também indicar recursos necessários. Muito bem. Depois do sumário, vem o tema problema, mas antes ainda eu quero comentar uma coisinha com vocês. Na atividade avaliativa número 1, eu pedi para vocês apresentarem um resumo. O resumo, ele é apresentado já no trabalho de conclusão de curso. No projeto, não é comum a gente ter a indicação de resumo, não é obrigatória a indicação de resumo no projeto de pesquisa. Ele vai ser obrigatório no TCC. Por que eu pedi para vocês já apresentarem para mim? Justamente para eu já ter contato com a ideia de vocês. Então, eu fiz alguns comentários quando eu fiz a correção da atividade avaliativa número 1 e a dos fichamentos, fiz alguns comentários no sentido de trazer contribuições relativas à delimitação do tema, relativas à delimitação do problema, falando, acho que pode delimitar um pouco mais, qual que é o problema específico que tem aqui. Então, vocês vão ver que a ideia de pedir um resumo da atividade avaliativa número 1 era para eu conhecer melhor o tema de vocês e poder fazer algumas sugestões que vão contribuir para um segundo momento, né, no semestre em que vocês estiverem elaborando mesmo o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá certo? E aí, o que é importante nesse resumo? Eu vi que muitos de vocês consideraram, né, aquela orientação de que um resumo ele deve ter entre 150 e 250 palavras. Se for uma tese de doutorado, pode ter até um pouco mais, 500 palavras. Mas ficaram dentro dessa perspectiva. E eu gostei que tem alguns resumos bastante coerentes, que explicam, né, fazem a contextualização, indicando qual é o tema. Dentro desse tema, eu quero pesquisar especificamente a questão X, então deixam claro e de forma delimitada qual é o problema, e contextualizando. Em que sentido? Eu vou estudar isso dentro da sociedade brasileira, eu vou analisar dentro da América Latina, vou analisar isso dentro da cidade de Belo Horizonte, e sempre delimitando, né, o que, aonde, como. O como vai estar, já no resumo, a gente já vai dizer qual é o caminho que a gente vai seguir, né, qual é a metodologia, quais são os critérios e as técnicas de pesquisa que a gente vai utilizar, os métodos e as técnicas de pesquisa que a gente vai utilizar para chegar. Qual é o objetivo? O que eu pretendo ao pesquisar sobre esse tema? Eu pretendo responder esse problema X, e para tanto, né, eu vou me dedicar a estudar o tema tal, vou fazer um levantamento bibliográfico, vou analisar quais são os projetos de lei que existem
sobre um determinado assunto para propor ou para confirmar se essa hipótese ou essa solução provisória que eu encontrei que é tal, se ela vai se confirmar ou não. E para isso eu vou utilizar os seguintes métodos e técnicas de pesquisa. Então, no resumo, se a gente consegue amarrar, né, em até 250 palavras, é um desafio, né, gente? Em média, 250, 300 palavras, eu consigo amarrar essas ideias, mostrar qual é o tema, qual é o problema, qual é a hipótese provisória, quais são os objetivos, por que eu vou estudar isso, por que se justifica, né, essa pesquisa. Então, vou contextualizar em termos de... posso até utilizar um referencial teórico, já informar qual é o meu marco teórico. Então, partindo da teoria X, do autor fulano de tal, mas não preciso falar necessariamente de uma obra ou de um autor, posso colocar a partir de uma linha de pensamento, uma ideia, que a minha solução provisória é X. E para ver se ela se confirma ou não, o caminho que eu vou criar é... Aí vocês vão falar de como vocês vão fazer a pesquisa. Daí que vem a apresentação dos métodos e das técnicas de pesquisa. No projeto final, que vocês vão me apresentar completo, não vai ter resumo. Então, a ideia da atividade avaliativa de vocês trazerem esse resumo era justamente para eu já dar algumas dicas e para vocês já terem essa experiência, que é difícil, eu sei, né? Ainda mais nesse momento que ainda está amadurecendo, está sendo amadurecida a ideia em relação ao tema, mas era esse o objetivo, tá? E aí eu comentei, quando eu fiz a avaliação individualizada dos trabalhos, eu fiz comentários sobre o resumo de cada um de vocês, fazendo sugestões. Gostei disso, pode melhorar aquilo, tá? Com esse intuito justamente de contribuir. E com os encontros individualizados na semana que vem, eu acho que vai ser melhor ainda, né? Vocês vão poder aproveitar mais ainda esses comentários. Enfim, né? E analisar, e reformular, e rever, talvez vocês até mudem o tema, ou reformulem o problema para ter um outro enfoque, né? Eu ia falar sobre um enfoque, vou mudar o direcionamento, sem fugir muito do tema, tá certo? Muito bem. Agora, pensando, isso é sobre a atividade avaliativa número 1. E já para a gente finalizar essa parte dos comentários sobre a atividade avaliativa número 1, para vocês não cometerem os mesmos erros, vamos para o finalzinho do documento, para a gente ver a parte das referências. Depois eu volto nos elementos textuais. Vejam só, olha só, pessoal. Aqui, nas referências, eu vou diminuir um pouquinho, só para vocês conseguirem ver as laterais. Percebam que nas referências ou referências bibliográficas, está tudo alinhadinho, um do lado um debaixo do outro, do lado esquerdo. Mas aqui do lado direito, fica esquisito, olha. Fica parecendo que está desalinhado, mas é isso mesmo, tá? Esse alinhamento aqui, alinhamento à esquerda, então fica retinho do lado esquerdo, mas do lado direito fica parecendo que está desalinhado, é mesmo a regra da BNT. Então, recebi alguns formatados de forma justificada, que fica retinho do lado esquerdo, retinho do lado direito. Cuidado, tá? É para ficar alinhado do lado esquerdo. Essas referências, eu vou colocar o nome dos autores, sempre começando pelo sobrenome. Então, eu vou organizar em ordem alfabética, mas considerando o sobrenome, o último sobrenome do autor, ó. Esse autor aqui, ele chama Amaury César Alves. Eu vou colocar Alves, vírgula, Amaury César, ponto. O nome da obra, nesse caso foi um livro que eu usei dele, Novo Contrato de Emprego para Subordinação Trabalhista. O nome da obra eu coloco em negrito, ponto. O local, a cidade da editora, então, é São Paulo, 2 pontos. Vou aumentar um pouquinho de novo. LTR 2005. Estão vendo? Então, atentem para isso. Para ajudar, porque vocês vão ver, olha, aqui eu coloquei nesse documento fictício citação de livros, mas também de leis, decretos da Constituição. Então, cada uma dessas entradas, dessas referências, elas têm que seguir um padrão, está lá no documento que eu disponibilizei para vocês sobre referências. E aí eu coloquei mais outros 2 documentos que são mais abrangentes, que têm mais informações sobre referências, que vão falar, por exemplo, quando eu vou fazer citação de capítulo de um livro, quando eu vou fazer citação de
um arquivo que eu peguei na internet, ou que eu peguei no YouTube, por exemplo, uma entrevista que eu assisti no YouTube. Então, esse tipo de entrada, que varia em relação aos textos escritos, a gente vai colocar, a gente vai pegar lá nesse documento que eu disponibilizei para vocês, citar e referenciar, um deles chamado BNT, citar e referenciar, está lá no nosso Drive, e aí vocês vão ter praticamente tudo. Tem até como fazer citação de gravura, tem tudo lá. Aqui, ó, só para vocês verem, esse referência aqui, ó, Takahashi, uma contribuição para a discussão dentro do livro Feudalismo ao Capitalismo. Ele escreveu um capítulo dentro do livro. Se for citação de uma revista, aqui também, ó, Viana, Márcio Viana escreveu um capítulo dentro do livro Curso de Direito do Trabalho, Estudos em Memória de Célio Goiatá, que foi coordenado pela professora Alice Monteiro de Barros. É um livro que já está na terceira edição, aí eu coloco aqui, ó, terceira edição, revista atualizada e ampliada, isso que significa REV. Tá vendo aqui? A cidade, São Paulo, 2 pontos. Tem um errinho aqui, ó, que teria que ser 2 pontos. São Paulo, 2 pontos, LTR, vírgula, e o ano, 1997. Quando eu faço citação de revista, vai ficar em negrito, é o nome da revista aqui, ó. Esse último aqui, Silva. Otávio Pinto e Silva. Peguei um artigo, que é Trabalho Autônomo e Trabalho para Subordinado, que está na revista, que chama Trabalho em Revista. O que fica em negrito não é o nome do artigo, é o nome da revista. Igual quando eu pego um capítulo de um livro. O que fica em negrito é o nome do livro, não o capítulo do livro. Aqui fica diferente, é o volume 317, páginas, das quais eu extraí o arquivo com o artigo, e o ano, tá vendo? Então, essas variações de forma de citação, de acordo com o tipo de documento, não é viável, né, no horário da aula, a gente esgotar todas elas, mas vocês vão ter bastante referência, bastante documento do que eu disponibilizei lá para vocês no drive da nossa disciplina, tá certo? Então, na atividade avaliativa número 1, o que eu observei em relação a essas referências? Eu vi alguns errinhos, né, fora de ordem alfabética, por exemplo, errinhos de pontuação, então tomem cuidado. Sobrenome, último sobrenome todo maiúsculo, vírgula, o nome da pessoa, depois ponto, o nome do livro, do artigo, fazendo negrito onde for necessário, a indicação da cidade, 2 pontos editora e o ano. Se for outro tipo de referência, vocês vão olhar lá os detalhes também, tá? E a formatação também do justificado à esquerda. Então, foram as principais observações que eu fiz quando corrigi o trabalho, o primeiro trabalho, né? Atividade avaliativa número 1. Agora, voltando para o assunto, atividade avaliativa número 3. Vocês vão me apresentar o projeto completo. Ele vai ter que ter a capa de novo. Então, aí vocês vão fazer a capa bonitinha, tal como aqui no projeto fictício. Vão fazer os ajustes de vocês, de acordo com o que eu vou devolver com comentários para vocês, e com base nesse arquivo. Então, vai ter a capa, depois a folha de rosto. Depois da folha de rosto, vocês vão apresentar o sumário. Não vai precisar de fazer resumo. Resumo não tem projeto de pesquisa. O sumário, vocês podem seguir essa lista para depois ir fazendo, né, desenvolvendo cada item de vocês. Então, tema, problema ou introdução, eu vou deixar disponível lá no Drive, já está disponível. Se quiserem ler para ter uma ideia, né, eu não vou ler tudo, mas qual que é a proposta? No item 1, tema, problema, eu estou explicando aqui qual é o tema que vai ser o objeto do meu trabalho. Então, ó, nesse caso aqui, eu justifiquei que o dinamismo, a complexidade das relações entre os indivíduos tinha levado à superação da clássica dicotomia, da separação, da divisão entre o direito público e o direito privado, foi mais na linha do direito meu, especificamente no direito do trabalho. Então, eu falei de constitucionalização dos direitos, crise dos códigos, né, de tentar colocar em normas escritas todo um padrão de conduta, então a incorporação dos princípios para que seja analisado o caso concreto,
e potencializando, assim, um poder para o julgador, uma discricionalidade, um poder, uma margem para o ativismo, para a atuação dos juízes na solução dos casos concretos. Então, a partir dessas mudanças, que são evidências de uma mudança de perspectiva, tanto na criação das normas, quanto na interpretação e na aplicação das normas do direito civil, o questionamento que eu fiz aqui foi a que se prestava o direito, a que se presta o direito na atualidade, porque a gente teve o público se privatizando, o privado cada vez mais permeado por interesses coletivos, e assim, nessa perspectiva, o estudo em torno da relação de emprego também era, a ideia aqui, né, era de uma revisão da própria questão do direito do trabalho, objeto do direito do trabalho, a partir dessa mistura, né, dessa ampliação aí de perspectiva da importância dos princípios para análise também da expansão da tutela protetiva do direito do trabalho, visto que o direito do trabalho ele se ocupa ou ele tem como objeto especificamente a relação de emprego, que é aquela onde existem os requisitos, trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, forma não eventual, onerosa e subordinada, para ampliar o foco da proteção, o alcance do direito do trabalho para outras relações, considerando nessa perspectiva dos princípios, garantias constitucionais, o papel do julgador. Então, a ideia do trabalho, do projeto que eu tinha apresentado era essa. Depois eu mudei completamente, tanto é que vocês vão ver que o título prevalência do negociado sobre o legislado, é outra coisa, né? Eu até mudei aqui para fazer o projeto fictício, mas, a princípio, o meu tema no projeto do mestrado, do doutorado, era analisar a possibilidade de elastecimento do alcance do direito do trabalho para abranger outras relações, outro tipo de relação jurídica. Então, eu mudei depois completamente, vocês vão ver, né? E aí, na sequência, eu trouxe a hipótese, né? A possibilidade. Será que existe possibilidade de responder esse problema de pesquisa? Será que é possível criar já uma proposição, uma resposta provisória para esse questionamento? Se deveria haver ampliação da tutela de proteção do direito do trabalho para outros tipos de relação? Aí, nesse tópico em que a gente tem a hipótese, a gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia, dizendo que, a partir do que já existe, né, a partir das normas constitucionais, a partir dos princípios e garantias constitucionais que direcionam o nosso ordenamento jurídico no sentido de evitar tratamento diferenciado, que também orientam o nosso ordenamento jurídico no sentido de vedação, retrocesso social, melhoria da condição social dos trabalhadores, dignidade humana e tal. Considerando essa reconstrução do direito privado, porque até no direito privado, que é aquele que se ocupa das relações entre os iguais, né, o direito civil se ocupa das relações entre os indivíduos que estão em patamar de igualdade. No campo do direito do trabalho, a gente tem uma desigualdade econômica, né? O empregado e o empregador estão em posições antagônicas e existe um desequilíbrio porque o empregador é o proprietário dos meios de produção e o trabalhador só tem o seu trabalho como forma de prover sua subsistência. No contexto em que a gente tem desemprego, no contexto em que ele tem a necessidade de prestar trabalho para poder prover sua subsistência, existe esse desequilíbrio, que não é só no contexto da relação de emprego, que atende esses 5 requisitos que nós temos, né? E o nosso ordenamento jurídico já daria margem para isso? Ou a jurisprudência, ou as convenções internacionais, tratados internacionais. Então, na hora que eu for formular uma hipótese, eu já devo ter uma resposta provisória para dizer que, no contexto brasileiro, o artigo 7º da Constituição, quando ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social, ele já dá margem para que possa haver a aplicação do direito do trabalho com seu conjunto de normas que estabelece direitos como 13º, FGTS, férias, que possam ser aplicados também para outros tipos de trabalhadores que não atendam os requisitos da relação de emprego. Essa é uma hipótese, é uma linha de interpretação, é uma resposta possível.
é uma resposta possível. Então, é nesse item aqui da hipótese que vocês vão trazer uma solução provisória a partir do que vocês leram, a partir do que... Não é simplesmente, né, gente, de forma... A gente é acostumado a falar na PUC, no mestrado, no doutorado, sem maldade, né? A gente tem que ter um referencial teórico, um arcabouço teórico que vai me permitir construir conceitualmente uma linha, uma teoria, e aí ela pode servir para responder esse problema provisório, eu posso fazer ajustes numa teoria que já exista para responder aquele problema provisório, então uma lacuna eu posso responder aproximando, trazendo algo que se aproxima daquela situação, seja dentro da nossa sociedade, seja trazendo uma contribuição do direito comparado ou experiência de outras sociedades que não necessariamente sejam na linha do direito, né? E ainda criar uma outra teoria, mas criar uma teoria a partir de proposições teóricas, a partir de um referencial teórico. Eu não tenho propriedade ainda, quando eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, para propor algo completamente inusitado e sem um respaldo numa pesquisa que já tenha sido desenvolvida até um certo ponto. Então, a partir de uma pesquisa que veio até um ponto X, eu vou dar continuidade a essa teoria para estendê-la para as seguintes situações. Aí, nesse caso, sim, tá? Mas o importante é que, ao formular uma hipótese, a gente tenha em mente esse referencial teórico. Por isso que é tão importante a gente delimitar o tema, saber qual que é o marco teórico, né, o referencial em que eu vou inspirar. Depois vocês vão trazer os objetivos. Objetivo geral aqui, nesse caso, desse projeto fictício, analisar os requisitos da relação de emprego sob o enfoque da reconstrução do direito privado e seus desdobramentos, estabelecer critérios e premissas para a expansão da tutela protetiva do direito do trabalho para relações que ainda não constituem objeto desse ramo jurídico. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei praticamente o meu problema, que estava lá no meu item 1 da minha introdução, ou do meu item tema problema, e transformo, adapto ele para que ele seja o meu objetivo geral. E a partir desse objetivo geral, eu vou pensar, se eu quero analisar os requisitos da relação de emprego e ver se é possível estabelecer critérios para aplicar o direito do trabalho para outras relações, por exemplo, aí eu vou desmembrando isso nos meus objetivos específicos. Então, os meus objetivos específicos, eu vou precisar, para escrevê-los, pensar, se eu pretendo responder esse problema X e o meu objetivo geral, amplo, é tal, como que eu vou fazer para chegar até ele? Então, eu vou precisar estudar o que é relação de emprego, vou precisar estudar quais são os direitos e garantias constitucionais que são aplicados a quem é empregado, estudar quais que são os desdobramentos de reconstrução do direito privado, os princípios da sociabilidade, os princípios da alterabilidade, a possibilidade de resolver o caso concreto aplicando os princípios, a boa-fé objetiva. Vou precisar estudar conceitos relacionados ao que é relação de trabalho, o que é relação de emprego, princípios constitucionais. Posso analisar, estabelecer relação com o ordenamento jurídico de outros países que adotaram uma solução diferente da que se adota aqui no Brasil. Então, os objetivos específicos vão estar relacionados ao que eu vou precisar investigar, estudar, analisar, compreender para responder o meu problema, para chegar no meu objetivo geral, que é o objetivo amplo. Tá? Então, os objetivos específicos são onde a gente vai destrinchar esse caminho que vai ser necessário para construir um conceito sobre um determinado tema. Estou partindo do referencial de que relação de emprego é isso, com base na CLT, com base no nosso ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, partindo do pressuposto que a quem é empregado se aplicam esses e esses direitos, mas também preciso analisar se a viabilidade, a possibilidade de expandir para outras relações. Quais relações? Por que expandir para essas outras relações? Quais são os direitos que se aplicam? Então, nesse sentido, a gente vai traçando os objetivos específicos de acordo com o que eu preciso investigar, analisar, estudar, compreender, sempre verbos no infinitivo para a gente construir os nossos objetivos. A justificativa, aqui a gente vai explicar por que é necessário, por que é relevante
eu me dedicar a responder se é necessário ou não estender a tutela protetiva do direito do trabalho, ou seja, aplicar direitos trabalhistas para quem não é empregado. Por que isso se justifica do ponto de vista científico? Por que isso se justifica do ponto de vista social? Então, eu vou ter um item em que eu vou desenvolver por que é necessário. Do ponto de vista científico, eu vou ter que chamar a atenção para a existência de algum tipo de controvérsia, algum tipo de lacuna. Os autores que já se dedicaram a estudar o que é relação de emprego e quais são os direitos decorrentes da relação de emprego, eles chegam a um consenso se esses direitos devem ser aplicados a outros tipos de trabalhadores ou não. Existe dúvida ainda razoável sobre o que é relação de emprego, a quem se aplicam os direitos decorrentes da relação de emprego? Então, eu vou trabalhando a minha justificativa nesse sentido. No meu caso específico, que a justificativa está relacionada ao fato de que, por exemplo, motoristas, pensando já nas inovações tecnológicas e fugindo um pouquinho desse tema fictício, se eu fosse escrever agora em 2022, eu poderia me dedicar, por exemplo, a analisar quais são as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores que fazem entrega por aplicativo, são motoristas por aplicativo, ou os trabalhadores que são prestadores de serviço autônomos, enfim, né, representantes comerciais. Será que esses trabalhadores, no contexto neoliberal, né, da racionalidade neoliberal que a gente vê sendo arraigada aí no mundo, de um modo geral, a partir da década de 1970, com força total, será que eles estão numa situação de real autonomia, de independência? Eles podem escolher que tipo de trabalho que eles vão realizar? Eles têm um trabalho decente? Eles têm um trabalho que seja suficiente para atender necessidades básicas, que lhes promova, né, um equilíbrio entre trabalho, lazer, convívio com a família, convívio em sociedade, que permita a recomposição das energias, que lhes preserve a saúde, a integridade física e psíquica? Não, né? Então, eu vou contextualizar que as condições de trabalho desse tipo de trabalhador que não é empregado são condições degradantes, são condições que colocam em risco a saúde e segurança, condições que colocam em risco direitos constitucionalmente assegurados a todo e qualquer indivíduo, independentemente dele ser empregado com os requisitos formais de uma relação de emprego ou não. Então, eu fiz aqui o quê? Uma justificativa social. Então, eu consigo compreender que esses trabalhadores, eles também têm o direito a um trabalho digno, a um trabalho decente, mesmo não tendo os requisitos da relação de emprego, que até a LT que regula o nosso ordenamento jurídico. Do ponto de vista científico, existe já um conjunto de normas que defina quais são os direitos desses trabalhadores, ou existe a necessidade de construir um conjunto de proteções, um conjunto de direitos para esses trabalhadores? Então existe ainda a possibilidade de diálogo, a necessidade de amadurecimento, de fazer proposições, projeto de lei, para que haja uma transformação, para que haja ampliação do que nós já temos hoje no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito, para que também proteja esses trabalhadores. Então, nesse sentido, eu tenho justificativa científica, existe uma lacuna, existem contradições, existe necessidade de dialogar mais sobre esse tema, mas seriam todos os direitos que se aplicariam a esses trabalhadores? Seriam alguns? Quais são as semelhanças, as diferenças? O que justificaria estender alguns direitos? E entre esses que são alguns direitos, quais seriam os mais importantes? Então, a justificativa social e a justificativa científica, elas vão nascer dessa observação que vocês vão fazer da realidade para identificar que aquela questão que vocês pretendem responder, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa e ao final, vocês terão algo para contribuir, algo para acrescentar a uma discussão que ainda não está suficientemente resolvida, que não está suficientemente respondida. Eu vi, quando eu analisei a atividade avaliativa número 1, em alguns resumos, dizendo assim, eu quero observar se uma determinada, agora eu não vou lembrar exatamente qual que era a ideia,
mas eu quero observar se um determinado fato da realidade é capaz de aumentar os índices de violência doméstica ou não. Cuidado, porque aqui a gente não tem, no trabalho de conclusão de curso, a gente não simplesmente observa a realidade. A gente tem que responder um problema ou analisar um problema e, a partir dele, fazer uma proposição, ter uma hipótese, uma possível resposta, ainda que provisória, para esse problema, que depois, com a pesquisa, a gente pretende confirmar ou não. Então, não pode ser um trabalho de conclusão de curso só para eu descrever uma realidade, descrever uma situação. Eu pretendo responder se o aumento dos índices de violência doméstica está relacionado, por exemplo, se há algum tipo de relação com a pandemia da Covid-19, o desemprego, os índices de desemprego, eles contribuem de alguma forma para o aumento dos índices de violência doméstica. Aí eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento que eu vou investigar. Situações da realidade combinadas com referenciais teóricos, pesquisas feitas por outros autores, pesquisas feitas por observatórios de pesquisa, para eu poder chegar numa hipótese, numa resposta provisória, e através de métodos, através de critérios de pesquisa, técnicas de pesquisa, eu vou poder responder e confirmar se aquela minha hipótese se confirma ou não. Ah, mas eu tenho que ter uma lacuna, uma contradição, e é nesse ponto aqui dessa justificativa que não precisa ser extenso. Vão falar por que há necessidade de, no século XXI, pesquisar sobre o tema X. Que tipo de contribuição ainda precisa ser dada, do ponto de vista científico, social, sobre aquele tema X. Tá certo? Depois da justificativa, não vou ficar lendo com vocês, depois vocês vão ler, né? Aí a gente tem o estado da arte, referencial teórico ou revisão de literatura. Alguns autores até subdividem aqui, colocando qual é o marco teórico. Para mim, não precisa ser uma coisa tão óbvia, tão demarcada, né? O meu marco teórico é X. Não, é o que eu falei. Eu quero que vocês partam do que já foi pesquisado sobre aquele tema, ou quais são as questões que vão conferir um arcabouço teórico para o que eu pretendo pesquisar. Então, por exemplo, eu vou falar de políticas públicas. Eu vou fazer uma reflexão de quais são os conceitos que envolvem esse tema, e aí eu vou analisar especificamente uma determinada política pública que ainda não foi suficientemente testada, ainda não foi implementada, mas eu tenho que partir de um referencial teórico sobre o que é uma política pública, o que ela precisa ter para que seja considerada efetiva, eficaz, certo? Então, nesse sentido, sempre vocês vão ter um substrato teórico para amparar a pesquisa de vocês. E nesse momento da revisão de literatura, ou estado da arte, ou referencial teórico, onde vocês vão trazer, de forma breve, gente, 3 laudas no máximo, né? 2 ou 3 laudas no máximo, falando um pouco sobre o contexto que a gente tem hoje, que forma esse arcabouço teórico, né? O ponto de partida para que vocês façam a indicação do problema de vocês, e a justificativa ela vai se encaixar aqui com essa revisão de literatura. Então, como eu tenho esse estado de coisas, esse estado de pensamento, esse ponto de partida, esse contexto, aí a justificativa entra aqui. Eu tenho, num outro tópico, né? Eu tenho que pesquisar sobre esse tema, ou é pertinente a pesquisa sobre esse tema, por isso, por isso, por isso. Então, a revisão de literatura, ela acaba complementando a justificativa, dando aí um referencial para aquele que lê, para que ele se convença da justificativa, para que ele se convença de que há realmente a necessidade, a utilidade, uma contradição, uma lacuna em relação àquilo que vocês pretendem escrever. E que ele se interesse pelo tema de vocês. Que ele veja que ó, o autor tal falou tal coisa, o outro autor falou outra coisa, e aí? Daí que vem a necessidade, né? Daí que se justifica o meu projeto de pesquisa. Muito bem, então depois desse estado da arte, aí a gente vai ter, na parte, né, como eu falei, 2, 3 laudos, tá? A gente precisa tanto. Depois a gente vai ter a metodologia, que é onde vocês vão explicar como vocês vão fazer a pesquisa, né? Que tipo de método, que tipo de técnica que vocês vão utilizar
para pesquisar, para fazer os levantamentos, para chegar às respostas finais. O cronograma, vocês não precisam preencher de uma forma definitiva, mas é importante que vocês apresentem uma estrutura, pode ser em forma de tabela, eu até coloquei aqui para compartilhar esse modelo de cronograma, que ele é visualmente bem organizado. Então, por exemplo, o tempo que vocês vão se dedicar à elaboração, aos fichamentos, ao levantamento bibliográfico. Então, é bom estimar isso em meses. Eu vou abrir esse arquivo aqui para mostrar para vocês, mas só para mostrar também que depois do cronograma vem as referências, estão vendo? Então, o cronograma, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu pus ele no final do documento. Eu acho que eu pus. Não, ok? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui. Se não for possível compartilhar ele aqui agora, não tem problema, porque ele está lá disponível para vocês no Drive da disciplina. Vamos ver se vai ser possível. Enfim. Eu acho que não vai dar para eu compartilhar aqui com vocês, porque ele está num outro documento. Mas vou tentar. Última tentativa aqui. Vou parar de compartilhar essa tela. E vou compartilhar outra. Uma janela. Vamos ver aqui. Um minutinho. Ele está lá no nosso drive da disciplina, esse arquivo, como ABNT Projeto de Pesquisa e Orientações Complementares. Então, se a gente não conseguir compartilhar aqui agora, nós vamos compartilhar. Agora vai dar. Só para vocês terem uma noção do cronograma. Olhem só. Tá vendo aí, ó? Tá lá extraído desse documento que eu falei para vocês que está no Drive. E vejam os tópicos que eu coloquei, ó. Etapas. Seleção dos meses, seleção do tema, levantamento das referências, levantamento e análise dos dados, desenvolvimento do projeto, introdução, conclusão do projeto, revisão de conteúdo, revisão metodológica, revisão ortográfica, preparação para apresentação, entrega final. E aí vocês vão fazer a indicação desses itens, e aí depois vocês vão pensar no projeto, no trabalho de conclusão de curso propriamente dito. Ó. Depois, aí vocês vão ter reunião com o orientador, levantamento de referências, desenvolvimento. Então, isso aqui dá para a gente fazer tanto para o projeto quanto para o trabalho final, quando vocês estiverem fazendo a metodologia 2, né? O trabalho de conclusão de curso 2. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente vai colocando aí os meses, né? Importante a gente ter esse planejamento, essa organização, para que a gente não se distancie muito. É importante que toda semana se sentem um pouquinho, seja para fazer um fechamento, para começar a escrever introdução, para começar a trabalhar, porque se a gente se distancia, fica muito tempo sem ter contato com esse trabalho, fica muito mais difícil depois voltar de onde eu parei, qual que era a minha ideia, né? Então, por isso que eu sugeri os fichamentos também. Então, se não estiver fazendo nada, pelo menos os fichamentos eu tenho que movimentar e catalogando os autores, tá certo? Então, gente, eu vou deixar para vocês o link desses arquivos. Ele está disponível, né? Eles estão disponíveis no Drive da disciplina. Coloquei lá as orientações para atividade avaliativa número 3. Nas semanas que vem, a gente se vê nos horários individualizados
Se tiverem alguma dúvida pontual, alguma dúvida específica, a gente pode ir pensando, tá? Então, bom trabalho para vocês. Se dediquem, façam as leituras, revejam as aulas, até sugerindo a atividade avaliativa número 3, quais são as aulas mais importantes para ainda pensar no projeto, no tema, tá bom? Nas hipóteses. E qualquer coisa, qualquer dúvida, contem comigo aí. Na semana que vem a gente se encontra de forma síncrona, tá bom? Obrigada, um abraço, até a próxima.